Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. O momento que estamos vivendo hoje é muito difícil, muito desafiador. Estamos passando, do ponto de vista espiritualista ou espírita, por um grande karma, uma purga planetária. Todos nós conhecemos isso, mas no dia a dia, aquela dúvida sobre os próximos meses, próximos anos, o que deve acontecer aí no frigir dos ovos, nesse noticiário, nesses acontecimentos do dia a dia, é claro que as mensagens espirituais não entram em detalhe. Mas será que não entram? Será que a gente não pode antecipar alguma coisa? Nós acreditamos aqui nesse vídeo que muita coisa pode ser concluída. Basta que a gente tenha alguma paciência e prestar atenção nas mensagens espirituais de fontes fidedignas que nós já temos às mãos. Vamos dar um exemplo prático disso. No livro A Caminho da Luz, que foi escrito pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido médium Chico Xavier, Emmanuel diz claramente que os profetas do Antigo Testamento escreveram nos seus versos, nas suas mensagens, informações, conhecimentos iniciáticos. O que quer dizer isso? Que por trás daquele conhecimento direto, daquelas informações pictógrafas, que às vezes a gente nem entende bem, essa que é a verdade, existe um conhecimento profundo, elevado, que pode e deve ser usado por almas que tenham condições de absorvê-las. Pessoas comuns que têm só trato materialista, vão ler ali, ou entendem superficialmente, mas que aquelas pessoas com maior conhecimento poderão se aprofundar mais e extrair muitas informações importantes do ponto de vista espiritual. E se nós temos os profetas fazendo esse tipo de conhecimento nos versos do Velho Testamento, quanto mais os nossos 4 apóstolos que fizeram os 4 evangelhos. Se os profetas fizeram isso, os apóstolos com certeza fizeram também. E é isso que nós vamos ver agora. Estamos aqui querendo mostrar que existem muitos conhecimentos iniciáticos importantes para o momento difícil que nós estamos vivendo agora, que estão nos evangelhos. Mas antes de chegar exatamente onde a gente quer demonstrar essa capacidade, essa informação, que não é bem oculta, é só uma questão de a gente observar com os melhores olhos aquela mesma mensagem que todo mundo já conhece, nós vamos primeiro lembrar como o Espiritismo explica a evolução das humanidades, das civilizações, dos mundos. Como nós sabemos, existem 5 grandes etapas de evolução de uma humanidade. A primeira é o mundo primitivo. Os termos foram fantásticos, autoexplicativos. Primeiro, primitivo. Segundo, provas e expiações. Terceiro, mundo de regeneração. Quarto, mundo de seres felizes e ditosos. E o quinto, mundo divino. É claro, como espiritualistas ou interessados no conhecimento espírita básico, a gente sabe que estamos entre este e este, ou seja, mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração. Mas essa transição a gente tem dificuldade ainda de, estão dizendo, não é apocalipse, é quebra-quebra, é destruição de tudo, e o mundo de regeneração a pessoa tem que ser de um jeito ou de outro. Isso não está, confesso que tenho lido bastante, mas isso não é muito bem esclarecido. As pessoas tendem a imaginar o mundo de regeneração de um jeito, outro pensa de outro. Outros acham que o mundo vai acabar agora, que quem está desencarnando está perdido, etc, etc. Porém, nós vamos mostrar que existem informações profundas ligadas a este momento, que são conhecimentos iniciáticos, que estão por trás de parábolas. E nós vamos pegar uma parábola muito específica para mostrar isso, que é a parábola do filho pródigo, em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vou, para não falhar na descrição, pegar direto da fonte. Num primeiro momento,
essa parábola é tida como uma parábola para explicar para as pessoas em volta de Jesus que Jesus veio ali para atender os necessitados e os arrependidos em primeiro lugar, porém acreditamos que tem muito mais aqui. Vamos dar uma passada na parábola. Não vou ler trecho linha por linha, vou apenas dar uma ideia geral para a gente entender o conceito. Bem, Jesus conta que um homem teve 2 filhos e que o mais novo, chegou perto dele e disse: me dá aquilo que me deves, aquilo que é meu. E o Senhor, calmamente, dividiu e deu para o jovem aquilo que lhe tocava. E depois de alguns dias, o jovem pegou o fardo e foi dali para um país distante, estranho, onde começou a viver com todo o seu ganho, com as coisas, com as posses que recebeu do pai, de forma dissoluta, de forma a se perder em orgias, festas, etc. Depois de ter consumido todos os seus recursos, veio uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aí ele se retirou dali e foi para a casa de um casal guardar os porcos. O que ele desejava ter na sua barriga, ou saciar sua fome, era dado aos porcos. Mas aí ele começou a pensar naquela situação difícil. Até os trabalhadores na casa de meu pai têm pão em abundância e não passam fome, como eu estou passando aqui. Vou me levantar agora, disse o jovem, e irei para a casa de meu pai. E vou dizer ao pai: pequei, pai. Pequei muito diante do Senhor e diante dos céus. Faça de mim como o Senhor faz com seus empregados. E decidiu assim, abandonou aquele terreno e, movido por uma grande paixão, foi em direção ao pai. Quando o jovem já ainda vinha ao longe, olha só, o jovem lá longe, o Senhor, o pai, viu o jovem e levantou-se e saiu correndo para abraçá-lo. E o filho então lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, me ponha como um dos seus servos, é o que eu mereço. E o pai respondeu imediatamente: rápido, tire sua roupa, tire tudo, coloque um anel no dedo, sapato nos pés, coloque também um porco bem gordo, mate-o, vamos comer e nos regalar todos. Pois esse meu filho estava morto, agora reviveu. Eu tinha perdido meu filho, agora eu achei. Vamos fazer um grande banquete. E o filho mais velho, que estava no campo e viu tudo aquilo que se passava, respondeu reclamando que, poxa, eu que estava sempre aqui com o Senhor, que sempre trabalhei contigo, não recebi nada disso, nunca tive um novilho para ser cevado em minha honra, mas esse que dissipou tudo em orgias, o Senhor dá tudo. E o pai explica: você, meu filho, sempre teve tudo. Você sempre, nunca lhe faltou nada, você esteve sempre comigo. Porém, esse filho estava perdido. E agora eu o achei. Eu preciso que ele seja festejado. E assim ele se regalou com o filho que estava perdido e foi encontrado. Esta mensagem, essa parábola, ela é tida como uma parábola simples, de entendimento prático, uma pessoa que erra e se arrepende. Porém, nós vamos fazer uma relação direta, iniciática, entre esta parábola e os 5 mundos, que nós comentamos. Quando o jovem está na casa do pai, no começo da parábola, nós podemos entender que ele estava num momento feliz. É o mundo primitivo, onde o livro dos Espíritos diz: o mundo primitivo, o ser primitivo era um ser feliz, mas era uma felicidade do bruto. Está bem claro no livro dos Espíritos.
Ele está perto do Senhor, mas sem a consciência, sem felicidade elevada. Era um ser que estava apenas gozando da presença do Senhor, mas sem consciência da plenitude que era estar na presença do Senhor, do Pai. E aí o jovem se toca de que ele pode ter outra vida. Pede ao pai o que tem de direito e sai da casa do pai para uma terra distante. Esta parte em que o jovem pega as coisas que são dele e se afasta do pai é o mundo de provas e expiações, onde se perde o contato religioso, ainda que se fale de religião muito hoje em dia. O fato, aqui um parêntese nosso, vamos ser sinceros, a gente não pratica nada daquilo que o Senhor preconizou. Nós, se a gente pegar, por exemplo, os 10 mandamentos e compulsar eles, a humanidade não está fazendo nada. Muito pelo contrário, infelizmente. E isso significa o afastamento do Senhor, onde o homem pega o mundo como se fosse dele. Olha só, pega aquilo que é dele, que ele diz que é do Senhor, que ele pega do Senhor e traz para ele, e começa a usar de forma dissoluta, em farra e orgias. Não é exatamente o período que a gente passou, ou que está passando, se a gente olhar aí nossa história, onde a gente fez de tudo cheio de pecado, de guerras, dissipações, drogas, violência para todo lado. É o mundo que a gente faz o que quer, como se fosse nosso. E tem uma hora aqui que a gente gostaria de falar, em que as coisas começam a cair, a casa começa a cair. Existe uma grande fome, a dor começa a chegar, fazendo que o jovem se desloque da sua zona de conforto para uma outra situação de muita dificuldade. O dinheiro acaba, a fome chega geral para aquela cidade que vive em orgia, e ele vai cair no meio dos porcos, trabalhando para os porcos. Nós estamos interpretando que do mundo de provas e expiações, essa queda que o jovem dá em dores, sofrimentos, em perda de recursos, é exatamente o período que estamos vivendo agora. O período da dor e do sofrimento, que no caso do filho pródigo é individual e no nosso é coletivo. O jovem cai no fundo do poço. No fundo do poço dos seus próprios erros, longe do Senhor. E no meio da lama, do porco, ele começa a refletir sobre o que ele está, sobre a vida dele. Ele percebe que ele estava muito melhor com o Senhor. Olha só. E refletindo, toma a decisão humilde, não quer nem chegar mais como filho, quer chegar como servo, de voltar para a casa do Pai. Nós, nesse vídeo, nessa conversa, estamos já interpretando a decisão do jovem de não mais seguir aquele caminho, de retornar à casa do Pai, de regressar à casa do Pai como o início do mundo de regeneração. É aqui que a gente gostaria de aprofundar mais a conversa. Este momento em que o jovem toma consciência e diz: isso aqui não é para mim, isso aqui está errado, eu tenho que voltar para o Senhor. É um momento em que 2 minutos atrás o jovem estava sujo e ele continua sujo, porém a mente, o pensamento, as resoluções são totalmente diferentes. Surgiu uma luz na cabeça dele, onde ele não quer mais ficar naquele local, naquela situação, naquela lama. Então, minha gente, nessa interpretação, o mundo de regeneração é um grande processo que começa na atitude interna da pessoa não querer ficar mais na lama. Nós, aliás, irmãos nossos que respeitamos, claro, nós não estamos fechando a questão, nós estamos pegando um conhecimento iniciático, como a nossa alma permite ver atualmente.
Nós costumamos receber de outros irmãos, não, mas o mundo de regeneração, os seres são altamente elevados, erram pouco. Nós temos uma outra percepção. Acreditamos que não é bem o fato de um ser ter perfeitamente elevado. A elevação está na atitude. A pessoa já decidiu não errar mais. Mas continua sujo. Continua com o seu karma, vamos assim dizer, e uma série de coisas para fazer. Mas a mente está decidida a seguir para o Pai. Enquanto o jovem estava se afastando do Pai, esquece. Não adianta. O erro está na distância que ele tomou do Senhor. Mas quando ele começa a pensar em voltar para o Pai e dizer isso aqui não é meu, começa o mundo de regeneração na nossa interpretação. Resumindo, o mundo de regeneração não é um mundo de santo. Não é mundo de seres com asas. Esse é o próximo, é os felizes e ditosos. É um mundo de regeneração, de regresso para o Pai, onde a pessoa começa na lama, começa todo sujo, começa a fazer um trabalho e voltando, e voltando, e voltando, e pegando o caminho de volta. Regeneração, perfeito. É um termo muito bem colocado. Onde, inicialmente, o jovem continua tão sujo quanto antes. Seria como se nós, amanhã, o mundo de regeneração chegou e a gente olha para todo mundo, está todo mundo igual. Mas a cabeça da pessoa está diferente. Hoje, o nosso mundo é totalmente egoísta. Materialista aos extremos, chegando a ter dúvidas se é melhor investir na economia ou investir na vida. Olha só, se isso é dúvida para uma pessoa cristã, mas é típico desse período. Essa dúvida que hoje tem na cabeça de muitos, o mundo de regeneração a pessoa não tem. O mundo de regeneração é o mundo de hoje, com a cabeça de amanhã. A pessoa quer voltar para a casa do Pai e começa a fazer o trabalho. Dia a dia, passo a passo. E na medida em que o jovem vai regressando, podemos imaginar que ele vai se limpando. A sujeira, no mínimo, a lama vai secando. E à medida que chega perto do Pai, vai chegando perto da luz. E notem uma coisa importante. Na medida em que o jovem vai, olha só, o mundo de regeneração, ele é um processo, é um deslocamento de volta ao Senhor, certo? É. Mas enquanto o jovem está lá na lama e decide voltar, ele, vamos dizer, ele tem dificuldades, claro, não é uma coisa fácil. Ele tem que desfazer de muita coisa, então tem muito trabalho no começo. O caminho até cair na lama exige todo um trabalho de volta. Ele tem que ir desfazendo aquilo que fez. Então ele tem um trabalho kármico grande de refazimento de coisas, de reconstrução de coisas. Vai ter que retrabalhar toda a parte da natureza, talvez fazer um trabalho de limpeza, despoluir mesmo o planeta. A parte psicosférica da Terra está péssima. É um grande trabalho também que tem que ser feito. Isso tudo está nesse processo. Mas o jovem, ele vai seguindo na regeneração. E aí quase a gente pode arriscar uma profecia. Olha só, não tem uma hora no meio do caminho que o Senhor é que vai atrás? Ou seja, o jovem não completa o caminho. Ele não precisa completar. Deus, o Senhor, estava esperando mais a atitude. No meio do caminho, o Senhor vem. Parece que esse processo de regeneração terá um momento, um advento, e olha, não estamos profetizando nada, é só conhecimento iniciático sendo aplicado. Tem uma hora, deve ter uma hora no mundo de regeneração, em que deverá ter um advento, alguma coisa, um ser, alguma coisa especial deverá chegar à humanidade, dando um incentivo, uma alavancada para trazer logo a pessoa para a casa do Pai. O ser não vai precisar fazer o caminho todo. No meio do caminho, já é festa. Ou seja, o mundo de regeneração, apesar de ser relativamente longo, não podemos precisar quanto tempo seria, mas ele vai ser relativamente rápido, ou vai ser encurtado pela atitude que nós tivermos. E o pai pega o filho, imaginamos, no colo, faz uma festa.
Ou seja, imaginamos um advento, será que o Cristo vai vir? Será que um ser de luz, seres de luz virão para nos festejar, para congraçar conosco? Não sabemos. Mas olha aí, o conhecimento iniciático permite a gente chegar a essa conclusão. E então, o mundo de regeneração seria, vamos dizer, encurtado no meio do processo, por essas interpretações que estamos colocando. O jovem chega na casa do pai e olha a festa na casa do pai. Festa que dá ciúme dos mais velhos. Os anjos, os seres mais celestes teriam talvez ciúme. Claro que não é ciúme, mas Jesus, acreditamos, queria destacar que a festa que ele vai fazer para a humanidade vai rivalizar ou pode até causar ciúme em anjos. Tal o amor dele pelo filho que se perdeu. E quando o ser fica dentro da casa do pai, ele já está no mundo. Qual é o próximo? Regeneração, né? Regeneração. Felizes e ditosos. Ele volta para a casa do pai já consciente do valor de estar com o pai e de trabalhar com o pai. É o ser feliz. No primeiro mundo primitivo, ele estava com o pai, mas não tinha consciência. Era uma felicidade bruta. Agora a felicidade ela é consciente. Por isso o ser é feliz, é ditoso, ele é bem-aventurado. Essa é a quarta. E olha só, gente. Dentro da mesma parábola existe uma coisa. Olha aqui. Vamos lá, de novo. Segura, calma. Só estamos interpretando. As críticas vão ser várias, já estou adiantando. Mas olha só. O jovem, ele é jovem a vida inteira? Não. Tem uma hora que as coisas seguem em frente. O pai passa efetivamente a fazenda e os bens. O pai, vamos que se aposenta. O jovem cresce e começa ele a ter a sua própria fazenda. Olha só. Seja uma partilha do pai, ou herdando do pai, não seja, tem uma hora que ele mesmo é o fazendeiro, ele mesmo é o Senhor. Não é? E que mundo é esse? Na nossa ciclo de visão, um mundo divino. O ser aqui se torna ele mesmo o Senhor das terras. Ele se torna um Cristo, um Senhor de mundos, um fazedor de constelações ou de planetas e cuida da sua humanidade exatamente como o nosso Senhor hoje cuida dessa fantástica humanidade do planeta Terra. E isso nos dá muita coisa para refletir, uma mensagem tão simples e, do ponto de vista iniciático, tão profunda. Ou seja, nascemos para sermos deuses e sermos prepostos do Senhor, confundidos com Deus, literalmente, para humanidades que estiverem ainda nascendo em outros orbes. Mas ainda fica uma questão. Bom, eu prometi para vocês, para a gente no canal, nessa conversa, que nós íamos tentar antecipar um pouco o que estaria acontecendo agora. Pois bem, vamos voltar lá ao jovem no meio dos porcos. O jovem ele tem que se arrepender para começar o mundo de regeneração. Enquanto ele não se arrepende, não toma a decisão correta, ele continua purgando o mundo de provas e expiações. Ou seja, podemos antecipar o seguinte: enquanto a humanidade não tiver um nível coletivamente arrependida dos caminhos que traçou ao longo desses milhares de anos, ou seja, a humanidade vai precisar tomar a atitude correta para começar o mundo de regeneração. Ou melhor, o mundo melhor. Isso é uma atitude mental, coração. Não é por aqui mais. Não queremos mais isso. Vamos voltar para o Senhor. Esse caminho não dá certo. Enquanto esse caminho não for, essa atitude não for tomada, acreditamos que nós vamos continuar na lama, ou seja, a situação deve, infelizmente, piorar até a gente decidir realmente melhorar a nossa alma. Pergunta-se hoje, irmão, e tal remédio, e tal vacina, e tal isso e aquilo, se estivermos mesmo interpretando, estivermos mesmo
na situação espiritual que estamos descrevendo, nós podemos antecipar o seguinte: podemos fazer muita coisa. A parte material é perfeitamente válida e tem que ser feita. As normas sanitárias, as vacinações, tudo o que vier do homem também é uma forma de Deus nos acudir. Mas, se enquanto o homem não decidir sair da lama, espiritualmente falando, quanto à humanidade, acreditamos nós, não tomar a atitude espiritual correta de sair dali, parar de ter essas atitudes materialistas, egoístas, perversas, nós vamos continuar sofrendo. Assim como aquelas 7 pragas do Egito, que Ramsés não precisava sofrer as 7 pragas. Se ele tivesse entendido o recado na primeira praga, não precisava sofrer as outras 6. Ele precisou sofrer as 6 porque ele era teimoso, até ceder. E se ele não cedesse, ia ter mais 14 pragas e 21, e assim ia, até ele parar, até ele cair em si. E esse 7, como a gente já sabe, de outras conversas que a gente tem tido, esse 7 é simbólico. Não deve ter sido, talvez, 7 pragas lá no Egito, talvez tenha sido um pacote de umas 4, 5 ou de 20, não sabemos. O 7 é para dizer que foi perfeito, ou seja, esse 7 foi exatamente, quer dizer, ele recebeu exatamente o que precisa para soltar. Como no Apocalipse, nós temos as taças, os selos do Apocalipse, são 7, mas não é que são 7 eventos. É o pacote de sofrimentos e dificuldades para que o homem tome a sua atitude correta de sair dali. Ou seja, de se regenerar. Então, como nós dissemos, enquanto o homem não decidir, como coletividade, tomar essa atitude, devemos ter uma sequência de 2, apesar dos nossos esforços médicos, que todos vamos precisar. Não estou dizendo aqui para a gente fazer nada diferente, pelo contrário, vamos seguir a ciência, vamos fazer tudo, mas precisamos orar muito, meditar muito, praticar o bem, a caridade, fazermos o bem em pensamento, palavras, sentimentos, etc., para mostrarmos, pelo menos fazer a nossa parte, porque se o mundo não decidir se regenerar, parar de fazer aquilo, nós devemos continuar com dores, numa sequência até que o homem mude a sua atitude de forma coletiva. Temos certeza que vamos chegar lá, com certeza, e cada um de nós, fazendo a sua parte, estaremos contribuindo individualmente para a paz e a felicidade e a bem-aventurança coletiva que as eras à frente aguardam para nós. Muito obrigado a todos e que a paz do Senhor esteja com todos.